Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam aproveitando bastante aí os estudos que estão ficando gravados, né? Aí no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo panorâmico da Bíblia. A gente está lá no livro do Apocalipse, que é o livro talvez mais enigmático assim da Bíblia, né? Muitas pessoas têm dúvidas. Tanto é que nós estamos hoje na aula 23. Eu não sei se você perdeu alguma aula. O bom de ficar gravado é que você pode ir lá no canal do YouTube, rever a aula, inclusive, né? Você já viu, às vezes ficou com dúvida. Faça isso, tá? Especialmente a primeira aula. Sempre friso, enfatizo que a aula número 1 é fundamental para a compreensão aí da forma de interpretar o Apocalipse, tá bem? Bom, aula 23. Estamos aqui no nosso quadro já bem familiarizados, né? Quadro da divisão do Apocalipse. Estamos aqui nesse bloco amarelo, que é o segundo bloco. Nós já estudamos o capítulo 1, esse primeiro bloco. Pulamos lá do 4 ao 11 e do 12 ao 20, que são visões apocalípticas, blocos 3 e 4. O quinto bloco, que vai fechar o livro, vai ser o último, então, que a gente vai estudar. E nós voltamos aqui para as 7 cartas, as 7 igrejas, nesse segundo bloco, que estão ali nos capítulos 2 e 3. E nós já estudamos a carta à igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e hoje a gente vai à igreja que se encontrava na Filadélfia, tá? Por fim, a gente vai estudar a carta à igreja de Laodiceia, vai ser semana que vem. Então hoje, Apocalipse 3, do 7 ao 13, a carta à igreja em Filadélfia. Você pode ver que João está aqui na ilha de Patmos, daqui ele escreve a essas igrejas. E nós, então, vamos aprender um pouquinho aqui do que João escreve à igreja de Filadélfia. Vamos ao texto? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus ou coloquei uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta é a carta à igreja em Filadélfia, carta que vai ali no capítulo 3, versos 7 a 13. A gente pode tirar alguns ensinamentos dessa carta breve, um texto curto, né? A gente pode tirar, em primeiro lugar, já no verso 8, que existe uma oportunidade que vem a partir de portas abertas, né? E interessante que a primeira oportunidade que se apresenta diante da igreja, qualquer igreja que serve a Jesus, é a oportunidade da salvação. Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou, tomou forma de ser humano, de homem, e habitou entre nós. E aí ele veio, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou. Está lá em Filipenses 2, de 5 a 11, texto lindo sobre esse sacrifício vicário, sacrifício de Cristo em relação a mim e a você, que nos oportunizou, né, se é que existe essa palavra, a salvação, nos deu a oportunidade da salvação. Muito bem. Uma outra
oportunidade que nós temos enquanto Igreja de Jesus é oportunidade de evangelização. Então, se num primeiro momento nós fomos salvos, resgatados, tirados do inferno, transportados para a luz, para o reino de Deus, para o reinado do Senhor, né? Isso é bênção, isso é prêmio merecido, é graça que nos alcança. Num segundo momento, a partir do instante em que somos e fomos salvos, nessa primeira oportunidade aqui, já nos é apresentada uma segunda oportunidade, a de evangelização. Nós não fomos salvos apenas para aproveitarmos a eternidade com o Senhor. Não. Nós fomos salvos para que pudéssemos formar um grande exército, cujo general é Cristo. Temos até uma música que fala isso, né? Que o nosso general é Cristo. Enfim. E esse exército possa proclamar a mensagem do Evangelho. Então a salvação não é para a gente ficar aguardando a vida eterna, para ficar dizendo glória, glória, usando a Deus nas alturas. A salvação é uma convocação para um exército. Tem até o texto, né, do Novo Testamento, que o objetivo daquele que foi salvo, resgatado, convocado é satisfazer aquele que o arregimentou. Aí tem uma linguagem militar por trás, né, desse texto do Novo Testamento. Nós já estudamos ele. Já preguei ele também na igreja. Então, oportunidade de salvação, fomos salvos, amém. Oportunidade de evangelização, não fomos salvos para ficar olhando as coisas acontecerem. Fomos salvos para evangelizar, falar da boa nova do evangelho, quando necessário que a gente faça isso utilizando as palavras, mas que o nosso testemunho fale tão alto, né, que não seja necessário muito discurso, apenas o nosso exemplo, nosso testemunho, a nossa conduta mostre, evidencie que somos homens e mulheres conduzidos pelo senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, primeira lição que a gente tira nessa breve carta que nós estamos estudando hoje, né? Carta à Igreja em Laodiceia. Muito bem. Aí nós temos uma segunda lição que nós aprendemos, uma segunda coisa que está lá no verso 7, né? A gente volta ao verso 7, estava no 8. A garantia. Jesus é quem tem a chave, tá? Então, Jesus tem a chave. Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Então, toda a autoridade me foi dada, disse o Senhor, né? Então, ele tem toda a autoridade, ele tem a chave. Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. E Jesus tem a chave da evangelização. Então, para a gente entender essa ideia de chave, é uma figura de linguagem utilizada aqui. O escritor João se utiliza dessa figura de linguagem de comparar aí Jesus como aquele que tem a chave, ou seja, aquele que pode abrir, né? Então, portas abertas que ninguém fecha, portas fechadas que ninguém abre. De fato, por quê? Porque tanto as que foram abertas quanto as que foram fechadas, foram abertas ou fechadas pelo Senhor, que é quem tem, Senhor Jesus, que é quem tem a autoridade. E ele tem a autoridade e em suas mãos a chave da salvação. E ele também tem a chave da evangelização. Então, é o mesmo Jesus que nos abre a porta da salvação, não é? E que nos também abre a porta para a evangelização. Eclésia ou eclesia, em grego, que é a palavra que foi traduzida em português para igreja, na verdade, tem muitas traduções, enfim, de maneira bem simplória, eclésia ou eclesia, palavra grega para igreja, pode ser muito bem traduzida por chamados para fora. Então a ideia é que nós fomos chamados, ou seja, fomos arregimentados pelo nosso general que é Cristo, salvos, para que possamos ou para que pudéssemos sair em missão para a evangelização. Aquele que abre a porta da salvação é o que abre a porta dizendo, vá evangelizar. Vocês são chamados para fora. Não são chamados aqui para dentro. Não é um clube, é um corpo, é um exército que marcha para que mais pessoas tenham oportunidade de entrar pela porta aberta da salvação. E aí comecem a sair pela porta aberta da evangelização, contando a boa nova do evangelho a quem encontrarem, para que esses possam ser salvos. E assim, por isso estamos no ano de 2021, não é? Mais de 2000 anos que Jesus por aqui passou e continuamos testemunhando, evangelizando pessoas, entrando pela porta da salvação aberta pelo Senhor Jesus, que é quem tem a chave e a autoridade para isso. E estas pessoas começam a evangelizar e testemunhar e falar para que outras tenham oportunidade
de entrar pela porta da salvação e saírem depois evangelizando pela porta da evangelização. Então, a garantia que nós temos, Jesus tem a chave. Muito bem. Tudo que ele prometeu, ele irá cumprir, né? Então, que nós temos a promessa, que é de uma grande recompensa. De uma grande recompensa. Igreja, alerta, atenção. Permaneça firme até a segunda vinda, está lá no verso 11. Permaneça firme, não se deixe abalar, não se deixe enveredar pelos caminhos aí das falsas doutrinas, dos caminhos que estão em desacordo com o que a palavra de Deus orienta. O vencedor será coluna no santuário de Deus, está no verso 12. Olha que coisa interessante. O que é uma coluna? Aqui existe já também uma nova figura de linguagem, a ideia aí de colocar as questões de construção civil, de engenharia, né, de construir. Então, por exemplo, a coluna normalmente é aquilo que tem como principal sustentáculo de um edifício, de uma casa, de um prédio, é principal, né, que precisa ser muito bem construída e erguida, enfim, para que aquela casa, aquele edifício não venha ao chão. O vencedor, ou seja, aquele que permanecer até a segunda vinda firme no Senhor, esse vencedor aí será então coluna no santuário de Deus. Então, como se estes que chegarem firmes até a segunda vinda de Cristo fossem considerados alicerce, fossem considerados fundamentais, colunas do santuário de Deus. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Está lá no verso 12 também. Então, nós temos aí outra promessa, né? Então, santuário, coluna no santuário de Deus e também terá gravado em sua vida um novo nome, né? Então, nós sabemos que a Bíblia é repleta de muita simbologia em relação aos nomes, então, desde o Antigo Testamento até o Novo, né? Quando Saulo passa a ser Paulo, ou mesmo lá no Antigo Testamento, quando você tem Jacó, né, mudando de nome, Abrão, que passa a Abraão, Jacó Israel, né? Então, aí tem outras tantas pessoas que vão tendo o nome alterado. Temos lá os profetas, quando você pega aí os profetas que têm filhos e Deus manda colocar alguns nomes estranhos, por exemplo, um resto voltará ou não sobrará, nomes que significavam coisas muito fortes, e isso não é diferente, né? No Novo Testamento é a mesma coisa. Interessante aqui, vamos fazer só um parêntese sobre essa coisa do nome e da e do significado que isso tinha e tem. Então, por exemplo, nós temos a figura de Moisés, o profeta mais considerado do Antigo Testamento, né? Profeta que tem a Torá, o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, atribuídos a ele. Claro que não foi Moisés que escreveu todos os 5 livros primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mas foi atribuído. Então, quando se atribui é porque se considera. Moisés é considerado o grande profeta, o principal expoente profético, profeta, o líder do Antigo Testamento. Ele conduz o povo que estava lá preso no Egito, enfrenta o faraó, tem as 10 pragas, e eles saem de lá, atravessam o mar, pé seco, o mar fecha, os soldados morrem, eles seguem, peregrinam 40 anos. Moisés, por conta de pecado, né, tem aí como uma lição, né, de Deus de não entrar em Canaã. E aí, para ser o seu sucessor, interessante, para ser o seu sucessor, Deus levanta então Josué, né? E é Josué quem leva o povo a entrar em Canaã, e eles vencem as muralhas de Jericó, e nós conhecemos a história. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, Moisés, a figura do grande patriarca, é substituído por Joshua. Joshua, que é Josué, em hebraico. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, nós temos a figura do grande Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, que envia o seu Filho para cumprir a missão da salvação, que é morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E o nome de Jesus é Yeshua. Você só muda
Josué e Jesus só mudam as vogais, as consoantes são as mesmas. Então, Joshua e Jeshua, Yeshua, né? Então, se você pegar em hebraico, Jesus o Messias seria Yeshua HaMashiach, né? Jesus o Messias, por exemplo. Yeshua, e aí Josué, Joshua. O que eu estou querendo dizer com isso? A figura do patriarca Moisés, que tem aquele que conclui a missão, que é Josué. E aí alguém com um nome similar, Jesus, que só muda vogal para Josué, vem para cumprir a missão do pai, do grande patriarca, na verdade, patriarca maior que é Deus. Josué é um tipo de Cristo, a gente fala, a gente estuda isso, que chama uma tipificação, uma cristologia. A gente olha em Josué e vê um tipo de Cristo, né, que conclui a missão. Então, nós temos isso aí ao longo da Bíblia. A gente pode, inclusive, fazer um estudo legal sobre isso quando encerrarmos o Apocalipse. A gente pode estudar sobre essa tipificação, os tipos de Cristo, essa questão cristológica que vem desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, perpassando por toda a Bíblia, na revelação progressiva da palavra. Tendo dito isso, só como curiosidade, lembrei dessa pequena diferença aí, detalhes de diferença entre Joshua e Jeshua, Josué e Jesus, né, que cumprem a missão final, entrar em Canaã, salvar a humanidade. Cumprem a missão do patriarca, o maior profeta, patriarca maior, o Criador Deus. Então, é apenas para a gente refletir, é uma tipificação do Cristo lá em Josué, e agora Jesus cumpre lá no Novo Testamento. Muito bem. Henry Ford disse o seguinte certa vez: obstáculos são aquilo que vemos quando afastamos nossos olhos do objetivo. Muitas vezes, muitos crentes dizem que é muito difícil cumprir a missão. Porque se você observar essa carta, ele está dizendo, tem uma porta aberta que é da salvação, venha, entre. Mas também tem uma porta aberta que é para vá, chamado para fora, eclésia, igreja, chamados para fora, evangelizem, testemunhem, mostrem a boa nova do evangelho. E aí, obstáculos que a gente às vezes coloca, quem quer faz, quem não quer arruma um obstáculo, uma desculpa, enfim, uma muleta, né, para se apoiar. Obstáculos são aquilo que vemos quando afastamos nossos olhos do objetivo. Onde está o nosso foco? Nosso olhar está onde? Os nossos olhos estão onde? Qual é o nosso objetivo como cristãos, como servos e servas de Deus? Qual tem sido o nosso objetivo enquanto igreja? Eu espero que essa carta tenha provocado pelo menos uma reflexão em você e em mim, possamos crescer com ela enquanto igreja. Próximo domingo, então, a gente vai estudar a 7ª e última carta às igrejas. Depois nós temos mais um encontro, finalizando lá no 5º bloco, na carta ao Apocalipse, no livro, né, do Apocalipse, e aí a gente encerra. Então são mais 2 encontros para a gente poder encerrar o Apocalipse. Vai pensando aí o que a gente vai poder estudar depois disso. Talvez tipos de Cristo, essa tipificação cristológica seria muito interessante. Ou então, profecias messiânicas no Antigo Testamento, profecias que apontam para o Cristo. Vamos pensar, vamos pensando e a gente vai conversando. Deus abençoe você, você tenha um ótimo domingo, que você esteja aproveitando para crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus. Deus abençoe e até nosso próximo vídeo.